Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, região metropolitana de São Paulo. Sexta-feira, dia 18 de julho, e hoje o ABC Cast, podcast oficial do portal de notícias do ABC, começa com um nome que inspira o mundo inteiro: Nelson Mandela. Eu sou o Celso Rodrigues e divido os mix sempre com ela, Suzana Rezende. Olá, Su! Olá, Celso. Olá, ouvinte. Como sempre, um prazer estar aqui. E hoje é Dia Internacional de Mandela, uma data que vai muito além da homenagem. É um convite à ação, à justiça, à empatia e à construção de uma sociedade mais igualitária. Mandela mostrou que coragem e diálogo podem andar juntos, mesmo diante das maiores adversidades, e que transformar o mundo começa por transformar a si mesmo. Então você já sabe, né? Pega a sua bebida preferida, o seu cafezinho, o seu chá, seu achocolatado e cola com a gente, porque nesse episódio a gente traz muita história e carrega resistência, consciência e esperança. Tudo isso direto da região metropolitana de São Paulo, do grande ABC, do Brasil e do mundo. Então bora lá, porque o ABC Cast já está no ar. Bolsonaro. Isso mesmo, ouvinte. Começamos com a notícia sobre Bolsonaro, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E a gente começa o episódio de hoje com uma reviravolta importante no cenário político brasileiro. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro enfrentou novas restrições após uma decisão recente do STF, Supremo Tribunal Federal. Suzana, conta pra gente do que se trata essa nova decisão. Celso, olha essa, ouvinte. O STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que Bolsonaro deve cumprir uma série de medidas restritivas. Ele não pode mais sair do país sem autorização judicial, além de ter que entregar seu passaporte à justiça. E isso acontece no âmbito das investigações relacionadas à tentativa de fraudar as eleições de 2022. Você tá lembrado? Sim, claro. Essa decisão tem um peso enorme, principalmente considerando o histórico de Bolsonaro em relação a viagens internacionais. A restrição ao passaporte é uma medida bem drástica, né? E essa não é a única medida. O ex-presidente também está proibido de fazer novos discursos ou participar de atos públicos sem autorização. É isso aí, Celso. E o cerco tá se fechando. Esse movimento do STF marca mais um capítulo das investigações que seguem intensas. Bolsonaro ainda pode recorrer, mas o cenário está cada vez mais complexo. E a grande pergunta que fica é como isso vai impactar a política e suas movimentações nos próximos meses. Lembrando que dia 1º de agosto seria quando entraria a taxação que o Donald Trump impôs ao Brasil de 50%, e uma das justificativas, de acordo com ele, seria essa questão da condenação do Bolsonaro, onde ele alega ser uma perseguição. Então, esse caso está cada vez mais ficando mais sério, atingindo níveis internacionais. E a gente vai observar tudo de pertinho para informar você. Inclusive, o Donald Trump pediu que dessem fim ao processo contra Bolsonaro. Que fique claro, a população não tem que pagar por entreveros políticos. E, infelizmente, é quem vai pagar a conta. Mais uma vez. Vamos de giro de notícias? Mortes no trânsito. A região metropolitana de São Paulo registrou queda de 9,3% nas mortes no trânsito em junho de 2025, na comparação com o mesmo mês de 2024, segundo dados do Infociga do Detran de São Paulo. No acumulado do primeiro semestre, o recuo foi de 5,3%, com destaque para pedestres, menos 27,6%, e ciclistas, menos 36,4%. Esses números mostram avanços importantes na proteção dos grupos mais vulneráveis, mesmo com desafios em outras categorias. E de trânsito aos jogos regionais.
Os jogos regionais já bateram a marca de 15 mil atletas inscritos. E olha só, rolaram 4 etapas até agora. A galera está competindo em 24 modalidades, com destaque para as cidades de São Bernardo, Ribeirão Preto, Ourinhos e Lins. E é o esporte movimentando o estado e revelando novos talentos. E tudo isso já de olho nos Jogos Abertos do Interior, que vem aí com força total. E agora vamos de cartórios. Agora ficou bem mais fácil achar escrituras e procurações dos cartórios de São Paulo. Está tudo num sistema só, integrado, que permite que cidadãos, advogados e empresas localizem bens em nomes de devedores em qualquer lugar do estado, sem dor de cabeça, contribuindo para a efetividade de processos na justiça. Acabou a correria de pingar de cartório em cartório. É mais praticidade e menos burocracia na vida do cidadão. É isso aí. Gostou dessas notícias e quer saber mais? Dá uma passadinha lá no portal abcdoabc.com.br. E vamos de Embraer tarifaço. Suzana, ouvinte, a Embraer está puxando o sinal de alerta. Entre aspas, tarifaço de 50% nos Estados Unidos, previsto para começar em agosto, pode causar à empresa um impacto comparável ao que sofreu na pandemia de Covid-19, época em que a receita caiu 30% e o quadro de funcionários foi reduzido em cerca de 20%. É isso aí, Celso. E olha, ouvinte, a imposição dessa tarifa poderia aumentar em até 50 milhões de reais o preço de cada avião vendido aos Estados Unidos da América, o que tornaria quase inviável a venda dos jatos comerciais e especialmente os executivos. E até 2030, esse número pode chegar a cerca de 20 bilhões de reais em tarifas. Não é pouca coisa, não. É um verdadeiro embargo comercial, considerando que os Estados Unidos respondem por 45% dos jatos comerciais e 70% dos executivos da Embraer. O CEO Francisco Gomes Neto disse que não há como redirecionar esses pedidos para outros mercados. Entre aspas, avião não é commodity. A Embraer já alertou que isso pode gerar o cancelamento de pedidos, adiamentos de entrega, revisão do plano de produção, queda no caixa e corte de investimentos. A lista aí tá grande. E tudo isso afetaria também fornecedores americanos. No pregão, as ações recuaram até 8%, mas fecharam estáveis. Analistas estimam um impacto de 150 milhões de dólares no EBIT entre agosto e dezembro. A gente falou ali em cima sobre essa taxação de Donald Trump de 50%, e aqui a gente está vendo o impacto de tudo isso. Isso é só em uma das empresas, hein? Olha que isso daí tem coisa para falar. É a política da reciprocidade. Aqui foi dito revisão de plano de produção, queda no caixa e corte de investimentos, adiamento de entregas. Só que foi falado também perda de empregos. Nós estamos falando de um momento que é hora de olhar, sim, para território nacional, mas não esquecer que somos exportadores e dependemos do mercado externo. Então, enrijecer 100%, eu acho que não é saída. A saída se chama diplomacia. Governantes, diplomacia. É simples, pragmático. Vamos de tabela SUS paulista? Suzana, ouvinte, um dado importante sobre a saúde em São Paulo. O governo estadual está repassando 6 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos. Tudo isso com recursos próprios, sem depender do governo federal. É o maior investimento estadual na saúde já registrado. É isso aí. Com a tabela SUS paulista, essas instituições podem receber até 5 vezes mais do que a tabela nacional. Cerca de 800 hospitais estão sendo beneficiados.
o que ajuda a melhorar o atendimento, especialmente em regiões estratégicas e reduzir as tão famosas filas. A distribuição dos recursos é bem ampla. Só a região metropolitana recebeu 1 bilhão e 840 milhões de reais. Desde a implantação da tabela paulista, em 2022, as cirurgias cresceram 15% e os atendimentos oncológicos 8,3%. Isso tem gerado um impacto positivo no atendimento à população. E um bom exemplo é o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que recebeu 319 milhões de reais. E isso resultou em um aumento de 26% nos tratamentos contra o câncer e 10% nas cirurgias gerais, ajudando a reduzir as filas e acelerar ali os diagnósticos. Isso daí é um bom exemplo de políticas públicas que pode realmente ajudar ali os nossos hospitais e diminuir a fila do SUS, que tem bastante, ainda mais em casos mais sérios assim, onde a ação precisa ser rápida. E novamente aqui, viva o SUS, mesmo que tenha alguns tipos de problema, ele ainda é essencial para a população brasileira. Você está vendo, ouvinte? É só ter boa vontade e querer trabalhar de verdade, e a população é beneficiada. Qual que é a fonte disso? Todos os políticos têm falado: diálogo. Será que é o que está faltando? Será que o Donald Trump não fala português e o Lula não fala inglês? E esse problema de idioma está atrapalhando a comunicação? Está na hora de estudar um pouquinho mais, hein? E se prepare para escutar uma daquelas frases que abrem uma fresta de luz no meio da rotina. Tá começando mais um Quem Disse Isso? Isso aí. Então vamos respirar fundo. Mas, ouvinte, me conta uma coisa. Você já percebeu como um pequeno gesto pode mudar tudo? Um sim inesperado, um sopro de beleza onde só havia silêncio, tudo isso pode mudar. A frase de hoje é sobre esse instante raro. Abre aspas. É tão belo como um sim numa sala negativa. Fecha aspas. É tão belo como um sim numa sala negativa. E é isso. E aí, ouvinte? Quem mandou essa? E aí, ouvinte, sabe quem falou essa? Não foi o seu tio que gosta de frases bonitas de Instagram, não, viu? Tô com a minha colinha e quem disse isso foi João Cabral de Melo Neto, um poeta da precisão e da intensidade contida. E ele sabia, o belo também pode ser seco, mínimo e poderoso. Basta um sim, porque até na escassez pode nascer encantamento. E até segunda-feira com mais uma pérola do Quem Disse Isso? Mais um episódio no ar, mais uma rodada de ideias que circulam entre bairros, histórias e realidades do ABC e da região metropolitana de São Paulo. Esse foi o ABCcast desta sexta-feira. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. E seja no trânsito, no trabalho ou no cafezinho. Para você não ficar com saudade, lembre-se, amanhã, sábado, tem o ABCcast Conexões, que nós vamos falar com a Fabiana Santana, diretora de RH da Prometheum. E nós falamos sobre projetos sociais, diversidade, empregabilidade, ESG e muito mais, ou seja, tá imperdível. E você consegue nos achar em todas as plataformas. É Spotify, Deezer, Amazon Music, até no Apple Podcast. Tem também no YouTube. E se sua marca quer fazer parte desse movimento, o ABCcast é o caminho. É isso aí. Nunca se esqueça de dar aquela passadinha no portal abcdobc.com.br e acessar nosso Instagram, abcdobc_oficial. Muito obrigada, Celso, pela companhia. Muito obrigada, ouvinte, por nos ouvir até aqui. E até a próxima semana com mais conversa que fazem sentido e ecoam onde importa, na nossa gente. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Roteiro: Greta Passuldi. Edição de Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo de Tiago Quirino e direção geral de Alex Faria.